Vamos tratar sobre atos e fatos administrativos. Vamos verificar a diferença. E atos e fatos administrativos é um assunto que está dentro da escrituração, da contabilidade. Vamos verificar a diferença entre os dois. Atos administrativos, eles correspondem àqueles acontecimentos que ocorrem no dia a dia da empresa e não provoca alteração no quê? No patrimônio, como está destacado aqui. O patrimônio é o objeto de estudo principal da contabilidade. É com o patrimônio que a contabilidade mais se preocupa, o que provoca ou não modificação no patrimônio. E os atos administrativos, nós podemos dizer que eles são acontecimentos administrativos e que não provocam alteração no patrimônio. Automaticamente, eles não são objetos de contabilização. Eles não serão escriturados. Como, por exemplo, a admissão de um empregado. Uma entrevista de contratação não provoca alteração nenhuma na contabilidade. A contratação não provoca. O pagamento do salário, sim. Aí é outra coisa. O pagamento do salário não é um ato administrativo. Um ato administrativo seria o processo administrativo da empresa de contratar aquele funcionário, de mandar um e-mail para ele, de fazer uma entrevista, de pedir documentações necessárias e exigências para a contratação. Tudo isso não é contabilizado. Automaticamente não vai fazer diferença para a contabilidade. Agora, quando chega o pagamento da folha, aí sim, isso vai provocar alterações no patrimônio da empresa. É o que nós vamos ver depois. Outro exemplo, a assinatura de contratos. Quando a empresa assina um determinado contrato, isso não causa modificação também no patrimônio. Não é objeto de estudo da contabilidade e também automaticamente não será escriturado. Se a empresa fez um contrato de aluguel, se ela fez um contrato com a consultoria, se ela tem um contrato de seguro, tudo isso são atos administrativos. O que vai provocar modificação na contabilidade vai ser o quê? A efetivação de um pagamento ou não, se estiver. Porque nem todo contrato pode exigir pagamento. Pode ser feito um contrato ali de prestação de serviço sem pagamento. Se esse contrato não tiver pagamento, nem a sua efetivação, a sua conclusão, vai modificar o patrimônio. Atos administrativos, resumindo, são tudo aquilo que não provoca alteração do patrimônio. Se não provocou, automaticamente são classificados como atos administrativos. Agora, fatos administrativos, ao contrário, são aqueles acontecimentos que vão provocar modificações no patrimônio. Como vocês verem aqui, o patrimônio, que é o objeto principal aqui para se tomar uma decisão, se é um ato ou um fato. Os fatos administrativos, eles provocarão alteração no patrimônio. Então, automaticamente, eles são objetos da contabilidade, porque eles terão, esses fatos ocorridos, terão que ser contabilizados e eles terão que fazer parte das demonstrações da contabilidade. Os fatos administrativos, eles podem ser classificados em 3 grupos. Aqueles permutativos, aqueles modificativos, os modificativos e os fatos mistos. Então, vamos verificar qual a diferença entre eles. O permutativo, são qualitativos ou compensativos. Isso representa uma permuta. Permuta quer dizer troca de elementos dentro do ativo ou do passivo. Porém, no total do ativo e do passivo, eles serão permutados, mas só que não provocarão variação nenhuma no patrimônio da empresa. Coloquei um exemplo aqui, um permutativo. Permutativo, ele pode permutar
entre as contas do ativo, ou ele pode permutar nas contas do passivo, mas sem provocar alteração no quê? No patrimônio da empresa. Então, por isso que ele é chamado permutativo. Ele vai ser trocado de contas, porém sem provocar essa alteração. Vou dar um exemplo para vocês aqui, mas depois nós teremos exemplos práticos, né? A conta caixa. A conta caixa nós verificamos que é uma conta de ativo. E também porque ali dentro do caixa nós temos o que? Bens, que é dinheiro. E nós temos a conta de veículo. Veículo também é um bem. A empresa pode tirar dinheiro do caixa e comprar um veículo. Quando ela faz isso, ela está tirando dinheiro de um bem, que é a conta caixa, e está jogando em uma outra conta que é um bem, também máquinas ou veículos, por exemplo, a conta de veículos. Isso quer dizer que ela só está permutando, ela está tirando de uma conta do ativo e transferindo o saldo para uma conta, outra conta de ativos, né? Isso é algo permutativo, que não vai provocar nenhuma alteração aqui no PL da empresa. Quando ocorre permutação, quando um lançamento ele provoca alteração no patrimônio, então ele não é permutativo, ele é um lançamento modificativo. Ele provoca variação no PL da empresa, né? E os modificativos, eles farão isso aqui. Eles vão modificar o patrimônio líquido da empresa. E então, automaticamente, a empresa ela vai modificar o seu PL. Por exemplo, a venda de um bem com lucro. Vamos pegar o estoque da empresa. A empresa vendeu o seu estoque. Se ela comprou o seu estoque por R$ 1.000, ela não pode vender por R$ 1.000. Que R$ 1.000 foi o valor de aquisição, é o custo. Ela precisa colocar margem. Então, por exemplo, a empresa compra um estoque de R$ 1.000 e vende por 500. Esses R$ 500 que a empresa vendeu a mais é o que vai modificar o PL da empresa. É o que nós chamamos de lucro. Então, automaticamente, a venda desse estoque vai modificar o PL. Então, é um fato que modificativo, né? Vamos pegar uma obrigação aqui. A empresa ela fecha a folha de pagamento e ela tem que pagar seus encargos e salários. O pagamento desses encargos e desses salários é um lançamento modificativo do PL, porque é uma despesa. E toda despesa ele vai reduzir o patrimônio líquido da empresa. Então, automaticamente, é um lançamento modificativo. O modificativo, pessoal, são todos aqueles lançamentos que provocarão mudança aqui no patrimônio líquido da empresa. E nós temos o terceiro grupo, que são os mistos, aqueles que envolvem ao mesmo tempo permutativo e modificativo. Você pode perguntar, mas como isso se dá? Vou dar um exemplo para vocês. Aqui na conta de direitos, nós temos uma conta chamada duplicatas a receber, né? Que é um direito. Se a empresa ela vendeu a prazo, o que a empresa tem? Ela tem duplicata a receber, né? Vamos imaginar o seguinte, a empresa recebe essa duplicata. Ela vai sair aqui dos direitos e vai entrar onde? No caixa. A duplicata, R$ 1.000. Então, quando a empresa recebe uma duplicata, é um direito que ela está recebendo e automaticamente vai entrar o quê? R$ 1.000 no caixa da empresa. Vai permutar entre essas duas contas aqui. Uma conta de direito e uma conta de bens. Dinheiro de R$ 1.000 sai de direitos e entra no caixa. Mas vamos imaginar que o cliente que dessa duplicata, ele atrasou. O que a sua empresa vai fazer? Vai cobrar juros. Então vamos imaginar que a duplicata de R$ 1.000 vai ter um juros de R$ 100. O cliente tem que pagar R$ 1.100 e não só os R$ 1.000. Os R$ 1.000 era o valor principal, que ele ia pagar até o vencimento sem juros. Como ele atrasou, ele vai ter uma penalidade de R$ 100. Então, esse lançamento, pessoal, ele vai modificar o patrimônio. Os R$ 1.000
ele é o valor principal. Ele vai permutar aqui. Mais os R$ 100 que vai entrar no caixa, automaticamente vai aumentar o patrimônio líquido. Porque esses R$ 1.000, ele vai aumentar o valor do patrimônio líquido. Nós vamos verificar isso na prática, na explicação de realmente partidas dobradas, que vocês vão verificar como que isso aqui se dá na contabilização da empresa, entre bens, direitos e obrigações, tá? E que modifica o patrimônio. E em uma aula, uma live que eu vou fazer, aí eu vou elucidar melhor essa explicação do misto, tá certo?